Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café ou Chopp Gelado, dessa vez edição junto com o Psyu Educação, diretamente do Fórum Imob 2025. E olha só, esse cara em São Paulo nunca deu bola para ir lá bater um papo com a gente, tive que vir próximo da cidade dele pra gente conseguir trazer aqui muito conteúdo, que é um cara que eu sou fã, é um cara que me ajuda diariamente, até para desenvolvimento da minha imobiliária. Com vocês, meu amigo Valdomiro, diretamente aqui da Arena, né? Até que enfim, né? Ele dava moral lá pra todo mundo. Eu ficava aqui, cara, me chama, e moral nenhuma, mas sabe que eu falei, cara, aí eu vou, não tem jeito. Tamo aqui. Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário, depois a gente fala um pouco de futebol, né? Boa. O cara é flamenguista, não vou dar tanta moral, mas no final a gente fala um pouquinho. Valdomiro, fala aí pra galera, como você chegou no mercado imobiliário, meu irmão? Cara, eu cheguei no mercado assim, meio que de paraquedas. Entrei lá em 2007, na época o mercado tava naquela ascensão. E eu recebi um convite de um amigo, disse, cara, mercado imobiliário tem gente ganhando muito dinheiro, tu tá aí trabalhando com hotel, era comprador de um hotel, e ele disse, cara, larga aí teu CLT, vem pra cá ganhar dinheiro pra caramba, né, aquela promessa, acho que todo mundo que inicia carreira já passou, né, você falou ontem que prometeram pra caramba, e aí foi isso que aconteceu também. Entrei, pedi demissão, minha mãe me chamou de louco, como é que você se forma, estuda, larga tudo e vai virar corretor, né? Ela perguntou qual é o teu salário, eu falei, mãe, o salário é se eu vender, ganha, se não vender, é fumo. Falou, meu filho tá louco. Meu filho tá louco, aí eu lembro que, enfim, entrei no mercado imobiliário, aqueles 3 primeiros meses sem venda, 4 meses sem venda, esconde carro, né? Deixa o carro na casa da avó para não ter um busca e apreensão. E assim foi nessa jornada, até que eu entendi que se eu focasse num produto específico da construtora que estava lançando na cidade, eu ia ter sucesso, então eu já estava 3 meses sem vender, e aí foquei naquele produto, e nesse produto eu fui campeão de vendas, fiz 47 vendas. Caramba! E aí foi quando começou de fato a minha trajetória ali no mercado imobiliário, assim, com sucesso. Isso em Natal, né? Isso em Natal. A construtora era a Cirela, Plano e Plano, lá em São Paulo constrói só com a Plano e Plano, e em Natal ela foi com Cirela, incorporando e Plano construindo, né? E aí eu foquei na construtora, tanto que o resultado foi tão bom, tão expressivo, e lá no produto, que era o Vita, como eu conhecia muito produto, tinha muita facilidade de vender o produto, de apresentar, de negociar, eu já começava a ajudar os corretores dentro do stand, mesmo sem ser coordenador do produto. Isso chamou a atenção dos diretores, na época era Menderico e Renê, e aí Menderico me fez o convite para ser coordenador do produto. Então, assim, com 6 meses de mercado imobiliário, eu fui de não vender nada para vender muito e assumi coordenação de produto, e lá na Cirela, Plano e Plano, fiquei 10 anos, né? Então... Era médio, alto padrão aqui? Era médio-alto, né? E aí eu coordenei lá Vita, coordenei Quartier, enfim, Imari, Bali, coordenei vários produtos, até assumir a superintendência de vendas da Sela, que era a house da construtora. E aí na house eu estruturei lá a parte de equipe, Cirelicia, e aí muita história dentro da construtora. Legal. E aí você saiu do mercado de lançamento depois, né? E aí eu saí do mercado de lançamento. Como aconteceu isso? A Cirela estava desmobilizando a operação no Nordeste, na verdade no Nordeste inteiro. O senhor Eli fala muito sobre isso, né? Que o IPO foi um problema ali para a Cirela em relação a várias cidades. Então eles desmobilizaram a operação, estavam voltando totalmente para São Paulo. E eu me vi naquele dilema entre fazer alguma coisa ainda em Natal, entre ir para outra construtora, entre tentar alguma colocação em São Paulo na própria Cirela, na Plano e Plano, ou empreender, né? Então empreender para mim não era uma opção, mas minha esposa, ela é paulista, saiu de São Paulo para Natal e disse, para São Paulo não volto de jeito nenhum, quero criar meus filhos aqui perto de mar, por mais que a gente quase não vá. Que vira normal, né? Quem mora aqui não vai muito, né? Então quero criar meus filhos perto de mar, com liberdade, e disse, dá um jeito, e aí foi quando eu decidi empreender e abrir a imobiliária, e aí foi um mercado totalmente diferente, você sair no mercado de lançamentos, você cair no mercado de terceiros, de avulsos, né, de prontos. Então eu tive que aprender sobre documentação, sobre captação, sobre, enfim. Aí parece que eu não conhecia nada de mercado imobiliário. Eu costumo dizer que quem trabalha com lançamento não conhece 1/3 de mercado imobiliário. Não. Que depois que vem documentação, vem certidões e tudo, que você começa a falar, pô, é muito diferente, né? Totalmente. Eu costumo falar que quem vende lançamento, vende muito ali
uma projeção futura, né? Um plano de pagamento. Né? É muito mais você entender ali o fluxo de pagamento e como encaixar o cliente naquele fluxo de pagamento, fazer a conta ali, para todo mundo... Chegar aos valores, bater... Por isso todo mundo tem que manjar muito HP, né? Era HP na mesa. HP na mesa, na caneta. O kit era folha de sulfite, uma caneta e HP. E uma lista telefônica. Uma lista telefônica. E aí, quando entrei no mercado de avulso, eu tinha que saber sobre documentação, sobre cartório, sobre regularização, sobre captação de imóveis, sobre como encontrar isso aí. E aí foi um universo novo para mim. Então a gente passou mais um período apanhando, até entender como funcionava. Mas desde então eu entendi que se eu tivesse tudo de forma processual, ia ser mais fácil eu encurtar ali meu caminho, e quando eu tivesse corretores eu encurtar também o caminho deles. Legal, vamos chegar aí. Ô Val, mas quando você foi abrir a imobiliária para trabalhar com terceiros, Natal também passou um período ali que estava sem lançamento, né? Foi mais ou menos isso? Passamos. O que aconteceu? Naquela época a gente vendia muito imóvel na planta, e quando chegou na época do desembolso, aqueles imóveis prontos, muitos clientes que tiveram análises mal feitas lá no início não conseguiram financiar lá posteriormente. E aí a cidade ficou com estoque altíssimo, construtoras com estoque altíssimo. Quando a gente vendia imóvel na planta, a gente vendia para o cara a promessa de quê? Compra na planta que você compra mais barato, que lá na frente você revende, repassa, você ganhou uma valorização. Na prática, o que aconteceu é que as construtoras tinham unidades prontas mais baratas do que quem tinha comprado no lançamento. Tá? Então, isso aí foi um problema, porque o cliente investidor, ele saiu da cidade, na verdade ele não passou a não investir mais, a não acreditar tanto no mercado imobiliário. As construtoras, para desovar o estoque, reduziram bastante preço, e isso trouxe uma bagunça para o mercado. O mercado entrou em descrédito realmente. Dado isso, a gente ficou quase 3 anos sem lançamentos ali na cidade. Uma ou outra fazendo lançamento, mas os grandes players saíram da cidade. Cirela saiu, Rossi saiu, PDG saiu, Gafisa, que chegou aí, não lançou. Antes de lançar, já saiu da cidade. E aí ficaram alguns pequenos construtores locais lançando poucas coisas, e aí a gente teve que encarar o mercado de avulso, que era o que tinha para fazer, avulso e locação, né? Tem uma coisa que você me contou uma vez, que eu achei muito interessante, eu sempre olho para esse lado quando eu preciso tomar alguma decisão de esforço, assim, né, no trabalho. Você falou que a construtora olhou para cá e falou assim, cara, qual o percentual disso na nossa operação? Puta, é 2, 3%? Vamos sair. Realiza o prejuízo. Porque a força que eu coloco aqui, se eu colocar em outro lugar, eu vou ter mais resultado. E isso, cara, para mim, assim, cara, o que eu tô fazendo hoje? Qual o resultado que tá me trazendo perante ao mesmo tempo que eu vou colocar em outra atividade? Isso, assim, abriu minha cabeça. Conta um pouquinho como que foi essa estratégia aí. Cara, sobre isso aí, uma vez eu ouvi uma frase que para mim faz muito sentido, falando sobre vendas, que vendas, ela é aumento de potência e redução de atrito, né? Então, quando você tem muito atrito e precisa colocar muita potência para ter um resultado, é melhor você reponderar e reanalisar. A gente tem um produto que era um produto que a gente estava tentando reponderar a tabela, muda promada, dá premiação para corretor, dá renegade, enfim, a gente fazia tudo e o produto não ia. E aí, numa reunião bem acalorada, o pessoal chegou nessa conta. Fiz, quanto o Natal representa para mim dentro da minha operação global? Representava ali 2%, 3%. Então, era mais viável realizar o prejuízo e resolver o produto do que ficar ali tentando insistir e com muito atrito, muita potência para conseguir ter um resultado que não ia realmente salvar a lavoura, né? E aí essa decisão foi tomada. Então, realizou-se o prejuízo, ou seja, vendeu por aquilo que tinha que ser vendido, mas resolveu o problema para focar naquilo que ia trazer mais dinheiro, que ia trazer mais retorno, e ali foi uma decisão bem drástica, mas mais importante. Ô Val, você fez um caminho meio parecido, né? Eu só não fui gerente, superintendente, mas eu vim do mercado de lançamento para o mercado de terceiros, só que eu ainda passei por uma imobiliária, né? Antes de empreender. E, cara, são mundos diferentes, né? Primeiramente, você sair de lançamento para terceiros e você sair de corretor para dono de imobiliária. Total. Então, assim, muda a cabeça, muda os riscos, muda a forma que a gente pensa, a forma que a gente vai fazer qualquer coisa. Como que foi para você essa mudança de gerente, superintendente dentro de um lugar que você não tinha um custo operacional, para abrir uma porta, para vir com sócio, montar time, criar nome, montar carteira? Como que foi esses desafios, essa mudança toda? Cara, isso é interessante porque eu costumo falar que o mercado imobiliário ele tem um grande problema,
Eu acho que isso é no mercado, no Brasil inteiro, que é o corretor que se destaca, vira gerente, né? Então, nem sempre um bom corretor vai ser um bom gerente e nem sempre um bom gerente vai ser um bom corretor, né? São poucos que conseguem fazer essa transição de chapéu, né? Tirar o chapéu ali de corretor e colocar o chapéu de gestor, tirar o chapéu de gestor e colocar o de corretor. E no meu caso, eu tenho que tirar o chapéu de quem tratava com incorporação para assumir aquelas agora, reuniões tensas, né? Para assumir agora o papel e colocar um chapéu de quem tem ali o próprio curso. Eu falava que ia tirar com a bala dos outros é a coisa mais fácil, né? Então, assim, chegava na incorporadora e dizia, ó, preciso de X mil reais para Google. Na época não tinha Facebook, né? Então, era Orkut. Né? Orkut. Então, mas me dá X reais de verba para Google, me dá X reais de verba para fazer uma ação PAP, me dá... Então, cara, era verba franca. Pagar ponto de venda. Ponto de vendas, promotora e tal. Quando eu fui abrir a minha imobiliária aqui, o dinheiro era escasso, né? E aí qualquer custo a mais que você tem e você toma uma decisão errada, isso me trouxe assim muitas reflexões e foi complicado, tá? Porque você tem que ser muito criativo. E às vezes o corretor pensa que é fácil ele sair ali do papel de corretor e agora abrir imobiliária, né? Ou é fácil, eu vou abrir o escritório, né? E eu faço muito essa conta com meus corretores hoje. O quão complexo é você criar uma operação, você ter ali um fluxo de caixa que seja saudável, você ter um retorno que seja saudável, você conseguir fazer investimentos, você ter respeito em relação ao orçamento, em relação ao recurso que você está direcionando. Quando estava na construtora, a gente, por mais que tentasse fazer alguma projeção, a gente não tinha muito respeito em relação a isso, porque o dinheiro não era meu. A bala não era sua, Se né? desse errado, era dele da construtora, né? Se desse errado, eu tentei fazer, né? E aí no teu negócio você não consegue fazer isso, né? Então, eu costumo falar que caixa é rei, tá? Caixa é rei. Então, toda decisão que eu tomo hoje para a imobiliária é, putz, qual o impacto disso? Né? Financeiro. Como eu vou fazer? Quem vai fazer? Né? Onde vai ser feito? Qual o prazo para isso? Diante disso, eu nunca tive assim pressa para acelerar, pressa para crescer, por mais que a gente queira crescer. Mas eu tenho muito respeito em relação ao orçamento, porque eu sei que se a gente erra ali na projeção, se a gente erra ali no orçamento, a gente pode colocar um negócio a perder. Sim. E a gente está colocando a vida da nossa família também em risco, né? Então, porque a gente, quando empreende, a gente empreende não só para a gente mesmo, a gente empreende primeiro para nossos familiares também. E a gente tem que ter muita responsabilidade para a equipe que está ali com a gente. A gente né? Gera oportunidades ali para a galera também. Para a equipe que abraçou o projeto, para a equipe que está ali, para a equipe que está junto com você. Então, qualquer decisão que você tome errada vai impactar não só na tua vida, da tua empresa, mas na vida de todo um ecossistema que está ali envolvido nisso, né? Não é fácil, e aí para isso a gente tem que ter companhia, né? Tem que ter gente ali como você, como o grupo que a gente tem, para estar ajudando a gente na jornada e encurtar o caminho e fazer a gente errar menos, né? E eu acho que um ponto que eu gosto muito de você, Val, é o seguinte, você é um cara que você sempre está buscando opiniões, não para validar o que você está fazendo, mas para entender seu caminho. Cara, como que você faz aí? Até questão de ferramenta que a gente conversa muito, tá usando? Como que você usa aí? Porque eu tô pensando aqui, tudo baseado na questão, cara, esse custo aqui vai me impactar, não vai? Como que eu posso usar? Deixa eu ver o que a galera aí tá fazendo. O quanto é importante pro dono, pra pessoa que tá empreendendo no mercado imobiliário, ter essa conexão com outros empresários, regiões diferentes, momentos diferentes. É muito importante porque a gente vive um momento no mercado imobiliário, a gente old school no mercado, a gente passou, né? A gente veio de um tempo que para você fazer negócio era panfletagem, era lixa telefônica, então assim, o corretor ele tinha que fazer o trabalho. A gente viveu os dois mundos, né? O corretor ele tem que fazer o trabalho. E eu falo muito pro meu corretor hoje que a internet ela bagunçou o corretor, né? O que o cara pensa que é só fazer um bom anúncio ali na internet e acabou. Vou fazer um vídeo legal e resolvido, né? Quando na verdade marketing digital isso é meio, né? Não fim, né? É meio. Mas o que é complexo também, nós enquanto donos de imobiliárias, até o corretor também autônomo, a gente está sendo muito bombardeado por ferramenta, por informação,
cada um dizendo que tem a bala de prata, né? É a ferramenta que vai fazer você gerar mais lead, é a ferramenta que vai fazer você gerar mais dinheiro. E a gente vai empilhando uma série de ferramentas, né? E inchando a operação. Quando você vai ver, tem um negócio insustentável com ferramentas que às vezes você nunca vai usar. Não se conectam, você não está usando 100% da ferramenta. Às vezes você nem precisa, né? Às vezes se você colocar ali um ajuste pontual no processo, vai ter um resultado muito melhor e maior. E aí isso é legal, essa troca que a gente tem, né? Toda vez que a gente vai tomar uma decisão de contratar uma ferramenta ou desconectar uma ferramenta, a gente conversa e essa troca é importante para que a gente realmente direcione o recurso ali de maneira assertiva para que aquilo que a gente invista dê retorno realmente satisfatório. Né? E tem um negócio muito legal que você fala que é: eu prefiro uma boa planilha de Excel do que muita ferramenta por aí, né? Planilha no Excel resolve. A pessoa fala assim, Val, qual CRM eu uso? Qual CRM eu uso? Cara, CRM bom é CRM que é usado. Sim. Quer seja uma planilha Excel, quer seja um sistema muito avançado, né? Que a gente contrata um sistema, baita sistema avançado, e o cara não usa. Aí é custo. Né? Quando você contrata uma ferramenta que você não usa 100% dela, ela vira um custo para você. Vira um custo, entendeu? Então, às vezes, ali um Excel bem feito para você ter ali o controle, né? Ter ali aquele follow-up, aquele acompanhamento, né? Que o CRM nada mais é que isso, né? Sim. Para você customizar ali o relacionamento, às vezes resolve, né? Lógico, você, se tiver capitalizado e puder contratar uma ferramenta, contrata que é a melhor coisa, né? Sim. Agora, Val, você tem também um processo muito legal definido na sua imobiliária. Você falou agora há pouco. Eu me preocupei em fazer isso até para facilitar para os corretores. Mas fala um pouquinho dos processos da sua imobiliária, como que é a rotina da sua imobiliária. A gente tem algumas coisas muito parecidas ali, mas eu quero ouvir de você. Suas reuniões de segunda-feira, os processos muito bem definidos de atendimento, de processo de conclusão de venda. Conta um pouquinho como que você montou isso e por que você enxergou como fundamental. Você é um dos caras que, para mim, é a maior referência em processo hoje, sem dúvidas. Acompanhe ele, porque ele mostra isso dia a dia. Mas traz um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente. Eu comecei a fazer isso porque eu entendo que nós, enquanto donos imobiliários, nós temos algumas dores. Né? Eu conheço alguns donos imobiliários lá na minha cidade, por exemplo, que perderam grandes equipes, corretores que estavam dentro da empresa e saíram para montar outras empresas. Tá? Por que os caras fizeram isso? Porque dentro da empresa deles não tinham suporte. O que é que a empresa dava? Café, estrutura, cadeira, telefone. Café e lead. Né? Café e lead. Eu entendi que não é isso que faz o corretor permanecer na empresa. Né? Eu acho que a gente precisa ir para um caminho, para um universo agora onde a imobiliária, a empresa seja um grande núcleo educacional para preparar esse corretor. A gente discute muito sobre isso. Empresa, né? De educação, né? Empresa de educação. Então, eu acho que quanto mais preparado tiver o corretor, menos atrito eu vou ter lá na frente em relação a negócio, em relação à venda. Diante disso, eu comecei a estruturar realmente alguns rituais, que são rituais importantes hoje para a empresa. O ritual da segunda-feira, que é toda segunda-feira é reunião, é treinamento, né, para a gente treinar a equipe. O ritual da quinta-feira, que é para a gente discutir sobre imóveis, né, a gente chama de rodada de negócio, discutir sobre demanda e oferta. A gente começou a fazer isso, que a gente começou a perceber que tinha imóvel que estava dentro de casa, que o corretor buscava parceria externa, porque não sabia que tinha aquele imóvel no sistema. Tá? Então a gente começou a fazer isso para dar suporte ao corretor. Eu entendo que o papel da imobiliária é de fato servir ao corretor, e as nossas imobiliárias são muito boas nisso, né? E treinar. E tem gente que pergunta assim, Val, tu não tem medo de treinar o corretor, ele ficar bom e sair? Eu fiz, não. Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, a gente fala muito, que é: pior do que treinar e o cara ir embora é não treinar e o cara ficar. Né? Isso aí. Agora, eu preciso dar motivos para que esse corretor queira estar, eu preciso dar motivos para que ele queira ficar. E a gente tem esse processo aí de reunião, processo de onboard do corretor. Eu venho de um cenário onde o corretor entrava na empresa, o que é que ele recebia? Uma lista telefônica, mandava fazer lista 100, liga para os teus 100 amigos, e acabou. O cara depois não tinha suporte nenhum, apresentava para o cara uma maquete, o decorado e se vira, né? Mas eu entendo que o corretor ele precisa ter esse processo de onboarding, conhecer o DNA da empresa, a cultura da empresa, e a gente fortalece esses rituais para que o corretor tenha o DNA da empresa, porque eu costumo falar, Filipão, que cultura é todo comportamento que eu tolero dentro da minha empresa. Exato. Tá? Então, assim, se eu permito o corretor picareta dentro da minha empresa, isso vai se tornar a cultura da minha empresa. Se eu estou diariamente fomentando de que eu não tolero esse comportamento,
a cultura também vai ser fortalecida e o corretor vai entender que aquele comportamento nós não admitimos e nós não toleramos. Tá? Se você não tem uma cultura, você sofre uma cultura de alguém. Sofre a cultura de alguém, é isso. E aí esses rituais ajudam nisso, tá? Então, para isso a gente tem que ter onboarding, a gente tem que ter a cultura ali dos treinamentos. Eu preciso dizer para aquele corretor o que eu espero dele e o que eu não espero dele, o que eu não quero. Alinhamento, tá? né? Alinhamento. As reuniões de one-on-one que a gente fala que é complicado para caramba fazer, mas são importantes. Sim. Né? Para ter ali o feedback, o acompanhamento próximo do corretor. Ter cadência de atendimento, os scripts de atendimento, por mais que ele não siga o script ali como está escrito, mas ele tem um norte, uma noção do que você espera, de como ele vai fazer uma qualificação no cliente, como ele vai fazer uma abordagem, um atendimento. E aí papel nosso, enquanto imobiliária, treinar e aperfeiçoar isso aí. Então hoje meus processos lá são bem definidos em relação a isso. Val, todos fazem? Não. Não somos perfeitos, né? E aí, para isso, eu tenho que estar ali toda semana. Se não tivesse toda semana, a maioria não faria, né? Eu costumo falar que tipo, é como se fosse os jesuítas, é a catequese. Toda semana tem que fazer até entrar e todo mundo tá ali consciente. Cara, eu acho que é muito bacana, eu gosto muito do seu jeito de trabalhar. Em São Paulo, vou falar com maior propriedade, né? Muita imobiliária não gosta de treinar o corretor. Muita imobiliária, o dono da imobiliária vai atrás de conhecimento, não passa para a equipe, e aí o elástico fica muito distante, né? E é algo que a gente preza muito, tá educando os corretores. Eu acho que uma coisa legal que a gente tem em comum é que às vezes tem corretor, você participa de vários eventos ao longo do ano. Eu participo de vários eventos ao longo do ano, a gente investe pra caramba em eventos. Ano passado a gente fez um evento, a imersão lá com o Carlos Bush. Sim. A gente já fez G4 Educação, todo ano a gente está em congresso, cúpula. Boa parte dos nossos corretores não podem fazer isso aí, ou não querem fazer. E eu acho que uma coisa que a gente consegue fazer muito bem é uma habilidade que eu chamo de coachability, que é essa capacidade que a gente tem de absorver o novo, aprender e chegar lá e repartir. Né? E você falou muito bem, tem dono de imobiliária que ele absorve e ele não consegue repartir, não consegue compartilhar. E eu acho que essa habilidade que a gente tem que é fenomenal. Cara, e lá a gente agora faz uns 4, 5 meses que a gente começou o que a gente chama de Acelera DF. Toda quarta-feira, 10 da manhã, tem um treinamento específico. Massa. E assim, quem quiser ir dar o treinamento, pode dar o treinamento, qualquer departamento, pessoas de fora. A ideia é que a gente possa, toda quarta-feira às 10 da manhã, ter um conhecimento novo, uma aplicabilidade nova, e a gente abre isso para o mercado, Val. Então tem muitos corretores do mercado que vêm sem intenção nenhuma de vir trabalhar na DF, mas para vir buscar conhecimento. Aprender. E o que a gente mais escuta é assim, caramba, lá onde eu tô não tem isso. Pois é. A gente começou a fazer uma coisa lá na imobiliária agora, que eu dei largada com eles e depois larguei para saber se ia firmar. Que foi o Clube do Livro. Eu Cara, acompanhei isso daí. Um dos melhores encontros que tem hoje na empresa é o encontro do Clube do Livro. Todo mês. E como surgiu isso? Eles perguntaram, pô, Val, você lê muito, você gosta de ler, você gosta de... Gosto e tal. Foi uma tendo dificuldade. E aí eles disseram, vamos tentar fazer esse grupo, escolher um livro por mês, a gente lê 1, 2 capítulos por semana, senta para debater, para discutir e ver o que é que acontece. Cara, é um dos melhores encontros que tem hoje na empresa. Eles não negociam o encontro da terça-feira, que é o encontro do Clube do Livro. Eles hoje se reúnem num café, vamos pro café, discutem todo mês um livro. Ao final do ano eu tenho boa parte da minha equipe que leu 12 livros no ano, adquiriu um conhecimento novo. Eles estão lendo agora aquele livro chamado A Única Coisa, que eu nem li ainda, e tá todo mundo empolgado, falando e mudando mentalidade, sabe? Mudando forma de agir, forma de atender, sem eu estar precisando, enquanto dono imobiliário está ali todo dia, toda hora. Então, eles mesmos estão começando a incorporar isso, mas por quê? Porque a cultura da empresa pede isso. Você tem um encontro com os campeões ali também, não tem? Tenho. Onde a galera toma uma Macallan, faz um negócio diferente ali, né? Cara, e você vê que às vezes a gente pensa na premiação para a equipe, seu negócio, né, complexo, grana. Porque é um grande desafio para a gente também saber qual é a premiação que vai, né? Qual a premiação? E a gente separou a equipe lá em times, né? Fez as squads e colocamos desafios semanais para os times. Tá. E aí o time que era campeão da semana naquele desafio, a premiação dos caras era ter um jantar lá em casa. Então, veja só, e eu pensava assim, caraca, mas um jantar na minha casa, beleza, mas perceba que
quando você traz a tua equipe para tua intimidade, tipo, não é um jantar na minha casa. Tipo, o dono da imobiliária está abrindo o que tem de mais íntimo na vida dele, que é a casa dele, o lar dele. E o cara tá me chamando para dentro do lar dele. Então, putz, isso vale mais que muita grana, entendeu? Verdade. Então, assim, cria uma proximidade. Cria uma proximidade. Então, a gente fez isso aí, depois deu problema que os que não ganharam, não, vamos ter que ir na tua casa agora, e aí teve que... Mas enfim, mas coisas simples, premiação simples, que gerou um impacto absurdo, né? E às vezes a gente pensa em coisas mais complexas. Jorge Paulo Lema, ele fala muito disso. Tem uma frase que eu vi no livro dele, que ele diz que o simples, às vezes, é mais eficiente que o complexo, né? Então, às vezes, quer muita coisa complexa, né? E até na nossa forma de atuar. Às vezes a gente quer pensar num jeito novo de fazer um vídeo viral. Cara, mas o feijãozinho com arroz, como você estava falando ontem, é a tarefa diária, é a rotina, né? O que eu vejo muito assim, Val, é que a galera tira o feijão com arroz, que é o básico, que dá resultado, para tentar inventar um monte de coisa que muitas vezes não sabe se vai dar resultado. Nossa, às vezes deu para uma pessoa, aí ele olha para a minoria e fala, cara, eu vou fazer igual a minoria teve resultado. Uhum. Cara, mas assim, ó, eu te asseguro, o Val também fala muito disso, se você fizer o feijão com arroz, se você ouvir o seu gestor, o dono da imobiliária, você vai ter resultado. Não dá erro, galera. Se você seguir o processo, o passo a passo básico realmente, que é entender em que etapa o lead está, né? Jornada de compra? Jornada de compra, colocar intensidade nisso aí. Então, tipo, essa semana a gente fez um desafio lá com os corretores. Qual era o desafio? Tentar forçar ali o avanço de etapa, tirar o cliente que estava em atendimento e tentar provocar esse cara para visita. Então tem corretor que durante o mês estava fazendo 4 visitas, 5 visitas. Quando a gente propôs o desafio, o cara começou magicamente a fazer 12, 15 visitas e a fechar 2 negócios, 3 negócios por mês. Por quê? Porque fez o básico. Então a gente quer deixar às vezes um negócio muito complexo, uma coisa que é simples. O mercado imobiliário é simples, é a gente que complica, né? A galera acha que vender, não, cara, é muito simples. Eu falei com o Lucas no episódio anterior aqui, tive com ele hoje, que ele falou, cara, é mais fácil você vender hoje? Eu falei, é mais fácil. Ele falou, então, corretor depois de 5, 10 anos, cara, ele já tem aí, ó, uma experiência, ele já tem contato, ele já tem network, ele já tem muito cliente ali que vai comprar dele, né? Os caras agora bagunçaram aí, Anderson. Tá chiando aí? É a caixa? É a caixa. Não, mas você tá ouvindo aí? Vamos, galera, estamos aqui dentro do estádio, Val. O pessoal tá testando equipamento aqui. Se por acaso sair algum chiado aí, é decorrência aqui do... Sai um chiado, é gol do Flamengo. Eu até perdi a linha de raciocínio aqui, que a gente tava falando do Lucas, né? Que ele falou do corretor com mais de 10 anos, aí ele vende porque ele tem cliente já dentro da carteira, por indicação e tudo mais. Feijão com arroz é o que dá muito resultado, né? Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte, você tem o seu treinamento, fala um pouquinho do seu treinamento, o foco é mais para donos de imobiliários, gestores, né? Mas conta um pouquinho, qual que é a grande ideia do seu treinamento? Na verdade agora eu tenho 2 treinamentos, né? Primeiro, um evento mais voltado para gestores, que é o Mentoria Plano Mestre, porque eu comecei a perceber essa dor em donos de imobiliárias menores, que não sabiam como estruturar seus processos, como estruturar seus rituais, como fazer ali o dia a dia de acompanhamento da equipe, porque boa parte das imobiliárias no Brasil são imobiliárias de até 20, 30 corretores, Sim. 10 corretores, 5 corretores, e o cara não sabe como organizar um fluxo de caixa, que ferramentas contratar. E aí essa mentoria nasceu dessa dor de algumas imobiliárias. Acabou que a gente conseguiu criar algumas imobiliárias dentro desse processo. Tem uma imobiliária em Natal chamada Mid Home, que está super bem na cidade. Recentemente a gente fez com a Maria Bonita, de João Pessoa. Ela está aqui? Está aqui, então tipo, ela encontra, e eu fico feliz que ela fala, pô Val, na mentoria com você eu consegui economizar aí, cortar 10 anos, o que eu fiz aí pagando. Agora o piseiro tocou, hein? Voltando aqui, a galera tava testando o som, acabou que impactou aqui, mas você tava falando da Maria Bonita que fez o acompanhamento com você. A gente fez lá... Aí, Mas a gente fez trabalho com a Maria Bonita, ela participou de uma das mentorias.
E ela fala, Val, eu fiz muitas imersões, gastei muita grana, mas essa mentoria com você encurtou muito minha imobiliária. Hoje ela tem uma imobiliária estruturada, ela não estava conseguindo recrutar equipe, tem uma equipe boa, estabeleceu processo, playbook, enfim. Então essa mentoria ela é voltada para gestores. Mas surgiu também a necessidade para treinar os corretores, porque os donos imobiliários falavam, beleza, Val, tem imobiliário agora, mas como é que eu vou treinar os corretores? E a gente criou uma mentoria para corretores, para ajudar o corretor a estruturar processo de vendas, entender sobre o funil de atendimento, controle de objeção, negociação. Então a gente tem esses dois produtos hoje aí. Legal. Galera, é isso aí. Seguindo aqui pro final. Val, deixa um recado para a audiência. Pessoal, primeiramente, me siga aí, né? Aproveitar o desse do Filipão, me siga aí nas redes sociais. Estou à disposição de vocês pra gente trocar ideia. O Filipão sabe que eu sou um cara muito acessível. E o que eu quero falar é o seguinte, faz o feijão com arroz. Deixa de inventar, deixa de ouvir guru da internet. Tenta se associar e buscar orientação de quem faz, quem coloca a mão na massa, de quem tem resultado prático. E sem inventar muita coisa, você vai ter muito resultado. E eu te espero lá em São Paulo pra gente gravar no nosso cenário oficial, né? E pra você, Quero ver se vai. água, café ou chopp gelado? Café. Isso aí. Galera, mais um episódio no ar, água, café ou chopp gelado. Quem falar de imóvel não precisa ser algo chato, corre lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão e até o próximo episódio.